Olá pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos sobre a pipoqueira, vamos estar falando agora da camada de persistência, camada responsável por salvar informações do objeto em algum local, seja ele um buffer, arquivo de texto ou um banco de dados, entre outros. Então essa camada que vai ser responsável por salvar as nossas informações, as informações geradas então pelo sistema, no caso a pipoqueira. Iniciando então aqui pelo método main, né, da classe principal, classe main, a gente vê que a única classe da camada de persistência é a pipoqueira DAO. Então é realizada uma instância da pipoqueira DAO para utilizar o método ler, que vai ser armazenado na classe de negócios pipoqueira. Então é a pipoqueira DAO, essa classe da camada de persistência, que vai fornecer as informações lendo de um arquivo e armazenar na classe de negócio pipoqueira. Então, vamos ver aqui o pipoqueira DAO, primeiramente o método ler. Tem então o método ler, que ele vai ler um arquivo utilizando a classe arquivo, tá? Ele cria primeiramente o objeto pipoqueira P para receber as informações e servir de retorno, começando então como nulo. Utilizará então a classe arquivo, vamos ver, a classe arquivo está no projeto Everest também. E veremos aqui, ele vai utilizar então, aqui o método construtor, informando o nome do arquivo, que é um atributo do objeto. Tá? E ele vai começar com o status C, que é o status fechado. Feito isso então, o arquivo já está instanciado, mas ele ainda não está aberto, como vê no status que avisa que ele está C de closed. Então aqui, no pipoqueira DAO, ainda no método ler, ele vai tentar abrir esse arquivo, chamando o método abrir leitura da classe arquivo, agora no objeto arc. Feito isso então, abrir leitura, ele começa com uma variável booleana de sucesso, como se fosse novamente uma flag, né? Informando por enquanto sucesso, e vai efetuar alguns testes. Ele instancia o objeto da classe FileReader, que começa também como nulo, que vai ser utilizado para ler o arquivo. Então ele verifica se aqui em um if, se o status não está closed, ou seja, não está fechado, ele informa, através de um erro, que o arquivo já está aberto e ocasiona então a variável flag como falsa, que vai ser então o retorno booleano depois no final da função para saber se deu certo a abertura do arquivo. Do contrário, então, ele vai tentar ler o arquivo. Então ele vai instanciar o FileReader informando o nome do arquivo. O nome do arquivo, novamente, vamos ver aqui, é o arquivo que foi instanciado e recebido no construtor. Podemos ver aqui que seria o pipoqueira.txt. Feito isso, então, ele vai ler o arquivo. Caso ele não conseguir ler o arquivo, ele vai lançar uma exceção, dizendo que o arquivo não foi encontrado e, novamente, vai mudar a flag para falso. Se deu certo, então, se ela permaneceu como true, é porque deu certo. Ele vai informar então que o status agora é array de read, de leitura, e vai utilizar a classe BufferedReader para efetuar propriamente dita o início da leitura em memória, que é uma classe que possibilita a leitura com bastante desempenho, uma classe do Java. Então ele vai instanciar essa classe, passando como parâmetro o objeto FileReader, e vai retornar então sucesso. Agora a classe então o arquivo está aberto e pronto para leitura. Então, isso é o retorno. Então, ele vai retornar esse objeto para cá. Vejam que ele retorna no pipoqueira DAO. Aqui, perdão, ele vai retornar para cá. E agora ele vai começar definindo os valores, lendo as linhas, utilizando o método de ler linha. O método de ler linha, ele começa com uma string nula e verifica se o arquivo está pronto para ser lido, através do status do mesmo. Que o status, então, que foi alterado aqui quando utilizou abrir leitura. Feito isso, então, ele vai tentar, utilizando novamente o BufferedReader, tentar ler uma linha. E essa linha será passada para a variável string linha. E retornada uma por uma. Caso não dê certo, vai disparar aqui uma exceção. E da mesma forma que não está pronto para leitura também. Basta então ao final retornar a linha e a linha será lida e passada para uma variável aqui no DAO, funcionando da mesma forma com as outras informações. Ao terminar a leitura e
e a passagem de valor para as variáveis, o arquivo é fechado. Para fechar o arquivo, aqui na classe, então, verifica se o status está para read, então ele estava sendo lido, muda o status para C, após chamar o buffer do reader close, ou seja, fechou o buffer de leitura, acabou a leitura. Da mesma forma, se tivesse em write, né, de gravação, escrita, ele faria a mesma coisa e mudaria o status para close, para avisar então que na flag que agora o arquivo está fechado, não está mais pronto para edição ou leitura. Dessa forma então, a pipoqueira P, que foi instanciada agora, que foi criada anteriormente, agora ela é instanciada com os valores recuperados do arquivo. Dessa forma, cada vez que o arquivo ele é salvo, ele mantém, a gente não perde as informações do arquivo mesmo após a gente fechar o sistema, pois eles vão ser armazenados nesse arquivo de texto e recuperados cada vez que a gente inicia a nossa aplicação, retornando então o objeto para a classe que chamou, isso é, o método main, que chamou, retornado então na pipoqueira P. Dessa forma, a pipoqueira P verifica se recebeu alguma coisa. Se ela estiver nula, por exemplo, não recebeu nenhuma informação, ou o arquivo não foi encontrado, ele inicia uma pipoqueira nova, dessa vez padrão. E então ele passa para a camada de apresentação, criando uma tela e a instanciando, visualizando-a. Dessa forma, então, pessoal, essas características mostram como funciona a camada de persistência, que no exemplo aqui da pipoqueira é responsável pelo salvamento das informações em um arquivo, como também a recuperação deles sempre que iniciamos e executamos novamente esta aplicação no nosso NetBeans. Espero que tenham gostado, pessoal. Próximo vídeo trataremos da parte gráfica, criação de telas com formas e componentes diferentes para alcançar o mesmo resultado. Até a próxima!